Temos ouvido muito sobre Adão e Eva, como eles foram formados, e alguns pensam que ele foi feito do pó, e o Senhor soprou nele o fôlego da vida. Nós lemos: de tu és pó, e em pó te retorno. Bem, ele foi feito do pó da terra, mas não desta terra. Ele foi feito da mesma forma que você e eu fomos feitos, mas em outra terra. Adão era um ser imortal. Quando ele veio nessa terra, ele viveu em uma terra parecida com a nossa. Olá, seja bem-vindo a este canal. Você está no canal Resistência. Meu nome é Marcos Lopes. Seja bem-vindo. Hoje estaremos dando continuidade à série de vídeos chamado O Arminianismo, a Alma das Seitas, concernente ao mormonismo. Ok? Este é um vídeo complementar concernente a este assunto. Ok? Gostaria de inicialmente ler na santa e gloriosa, inerrante, infalível Palavra de Deus, tá? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Já no verso 18 e 19 de Romanos, capítulo 5, diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justificados. Ok? Então, o nosso assunto aqui é 2 neste vídeo, tá? E eu vou tratar com vocês. Os Mormons, eles costumam nos desafiar, né? Qualquer um que queira estudar a sua religião é feito e lançado um desafio sobre as suas literaturas, sobre a sua doutrina. Dizem os Mormons o seguinte no Jornal Discursos, volume 14, página 216, no inglês: se uma fé não suportar uma investigação e se os seus pregadores e adeptos temerem vê-la examinada, seus fundamentos devem ser muito frágeis. Então, palavras do apóstolo mormon George Smith. Então, devemos então estudar o que os mormons acreditam para saber se verdadeiramente eles estão em consonância até mesmo com as suas escrituras. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias usa o livro de Mormon, que é considerado um outro evangelho de Jesus Cristo. Eles têm doutrinas e convênios e pérola de grande valor. Ok? Tudo isso com mais a Bíblia, eles acham que eles são a igreja completa do Senhor Jesus Cristo. Porém, quando nós investigamos de uma maneira eficiente as suas doutrinas em comparação com as suas próprias literaturas, poderemos perceber aí algumas contradições e verdadeiramente não bate com a Bíblia principalmente, ok? Só uma curiosidade, pesquisando a Bíblia satânica do falecido fundador da Igreja Satânica nos Estados Unidos, a Bíblia Satânica de Anton LaVey, só por curiosidade, diz aqui na introdução desta Bíblia satânica que um dos nomes infernais, é no caso o nome Mormon. O nome Mormon, tá? É um dos nomes infernais, tá bom? Na Bíblia satânica de Anton LaVey, tá bom? Apenas para curiosidade, mas não é o nosso foco aqui
o nosso foco é outro, né? Nós vimos aí nos vídeos anteriores provas incontestáveis de que o mormonismo é arminiano, ok? Foram variados documentos que provou esta nossa declaração, tá bom? Evidentemente que nós usamos documentos dos próprios mormons, tá? Para poder assim evidenciar a nossa afirmativa, né? Então, depois de você estudar o mormonismo, você vai perceber que ele de fato é arminiano, tá bom? Agora, sobre a posição dos mormons concernente à queda de Adão e Eva, e qual é a diferença entre a teologia deles e a teologia reformada, tá? Então esse é o foco desse estudo aqui em forma de vídeo, né? Nós vamos abordar essas questões no dia de hoje, né? Então eu faço este comparativo, né? De literaturas mormons também com a teologia reformada e ver se aquilo que é colocado como verdade por opositores intelectuais da teologia reformada batem com a realidade, tá bom? Então, vamos observar através dessa documentação, né, essa tentativa de fazer uma concordância entre a teologia reformada e a teologia dos mormons. Nós vamos perceber que existe uma distância desse tipo de pensamento, tá bom? Vamos nos prender em 2 pontos. O primeiro ponto a ser observado é que os mormons, eles sustentam que a queda foi uma grande bênção para a humanidade. É isso justamente, você encontra isso em variada literatura dos mormons, tá? Principalmente Princípios do Evangelho, né? Nessa edição, na página 31, diz que grandes bênçãos resultaram da transgressão. Grandes bênçãos resultaram da transgressão, tá? Então esse é um dos pontos dos mormons concernente à queda, tá bom? O segundo ponto do ensino mormon é sobre se a queda de Adão e Eva seria pré-ordenada, ok? Então nós vamos começar de início, né, nesse primeiro momento, a trabalharmos a ideia sobre como é que é a ideia de Adão e Eva dentro do mormonismo, tá bom? Então nós vamos trabalhar essa ideia aí. Bem, como é que os mormons eles alegam ser uma grande bênção a queda de Adão e Eva? Bem, quando você recorre à literatura deles, as literaturas, principalmente isso aqui, Doutrinas da Salvação, né, de Joseph Fidel Smith, não é o fundador, tá? Isso aqui é outra autoridade mormon. Nesse volume 1, você vê escrito o seguinte: quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, o Senhor impôs uma sentença. Algumas pessoas têm considerado essa sentença como terrível, pois não foi. Foi uma bênção, disse Doutrinas e Convênios aí. Então, a gente vê essa mentalidade, né, dentro do mormonismo, dizendo que foi uma grande bênção a queda de Adão e Eva, né? Para eles, para o mormonismo, eles receberam alguns benefícios de Deus, como, por exemplo, o livre-arbítrio, o velho livre-arbítrio, né, na doutrina mormon, como nós vimos nos vídeos anteriores desta série, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que você poderá acompanhar esses vídeos que nós provamos de que o mormonismo é sim arminiano, ok? Então os mormons alegam que tiveram alguns benefícios, dentre eles o livre-arbítrio, a possibilidade de gerar filhos, tá? E também obter a vida eterna através dessa grande bênção, segundo eles, da queda de Adão e Eva. Bem, outra literatura dos mormons também diz o seguinte, o livro de Moisés, capítulo 5, verso 11. E Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, jamais teríamos conhecido o bem e o mal.
e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Ok? Então, a gente percebe, né, pessoal, como é grave, né, essa declaração desse versículo aí. Olha só, presta atenção, vamos analisar alguns pontos. Se não fosse por nossa transgressão, é uma declaração praticamente arrogante, né? De quem acha que pecado é bênção. E ainda diz o texto, jamais teríamos tido semente, jamais teríamos tido filhos. Em nenhum momento o Senhor disse que só depois da queda é que o homem ia ter e gerar filhos, né? A ordem da multiplicação, né, de ter filhos foi antes da queda. Basta você ver Gênesis capítulo 1, versículo 28. Bem, é bem provável que os filhos de Adão vieram depois da queda, pois todos nasceram em pecado, conforme o versículo que eu li para vocês aqui em Romanos capítulo 5. Né? Mas isso, queridos, não é um argumento para dizer que a queda provocou a possibilidade da multiplicação, ok? Então, e essa alegria da vida eterna, né, ela não foi causada pela queda, tá? Adão e Eva, se a gente for pensar assim, eles são coautores então da salvação, já que foi uma grande bênção, né, eles terem caído, e não tem sustentação bíblica esse tipo de pensamento, né? Entenda bem então que o sentido da frase desse versículo aí, se não fosse por nossa transgressão não teríamos a vida eterna, como se a vida eterna dependesse da queda, né, de Adão e Eva, o que não tem o menor sentido esse tipo de coisa, né? Então, diante dessas argumentações, dessas informações, podemos chegar a duas conclusões, né? A primeira, as escrituras dos santos dos últimos dias não provêm da mesma fonte das escrituras sagradas, pois se contradizem. O segundo ponto é que em nenhum momento a Bíblia diz que a queda ela foi benéfica, muito pelo contrário. Ela mostra, a Bíblia, as consequências da queda, né? Dentre elas, a mulher teve dores no parto, o homem, do suor do rosto, ele teria que se alimentar agora, né? O ambiente, a terra foi amaldiçoada, começou a produzir abrolhos, né? Os animais começaram a brigar entre si. Tudo foi consequências da queda, dentre eles também os filhos nascerem em pecado, tá? Então, na verdade, não houve nenhum tipo de bênçãos. A teologia mórmon ela coloca como uma bênção, mas na verdade foi uma derrota para o ser humano. Então, em nenhum momento você vê a queda como uma grande bênção, como uma grande vitória, tá? Muito pelo contrário, né? A queda ela é a expressão da desobediência, tá? Desobedecer a Deus é algo bom. Jamais. Isso não existe, né, dentro da teologia bíblica. A Bíblia diz em Romanos 6 e 23, né, que o pecado não é algo benéfico que conduz à morte. Então, o pecado, né, da queda não foi uma bênção, né? Então, já fica provado biblicamente que isso não tem sustentação. Tá? Desobedecer a Deus nunca foi benéfico, né? Desobedecer a Deus não é também bênção. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de ensino antibíblico, tá bom? Agora, sobre a questão dos mormons e os acreditar que Adão foi pré-ordenado. Veja que essa declaração de doutrinas da salvação, volume 1, página 118, diz: Adão foi pré-ordenado para cair, né?